Olá, seres naturais! Como vocês estão? Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e estamos começando mais um Direito de Sorrir, o programa onde ouvir te faz sorrir com mais saúde. Aqui eu sempre trago terapeutas e terapias naturais, unindo corpo, alma e mente. Pessoas que sabem muito mais do que eu sobre o que você passa na sua pele, sobre o que você respira. Não é, doutora Marina Barcelos? É isso mesmo. Prazer te receber aqui. Muito obrigada. Quero saber como é que você escolheu essa profissão magnífica, que é a profissão da minha filha hoje, está cursando a faculdade de medicina, né? E também por que escolher essa área, né? A ginecologia, a obstetria, né? Perfeito. Então vamos lá, né? Eu vim já de uma família de médicos, né? Então sim. eu tenho meu avô, meu pai, tios, primos, assim, boa parte da família do lado do meu pai de médicos. E eu acho que de certa forma não tem como isso não ter influenciado, porque a gente cresce ali num meio de médicos em que as pessoas só falam de medicina e discute caso e conta caso, cada um na sua especialidade, e acaba que a gente vai então incorporando já isso, né, com a gente e despertando essa vontade. Então eu acho que com certeza a influência familiar colaborou muito na minha decisão, né? Além de eu ter comigo, na minha personalidade, essa vontade de cuidar do outro, né, de me preocupar com o outro, de poder oferecer o meu melhor para o outro, de gerar uma contribuição na vida das pessoas. Então, acho que foi um casamento dos dois. A influência familiar e essa personalidade que eu tenho também mais humana, sabe? Esse é o lado das pessoas da área da saúde, né? Da área totalmente humana, né? Já tem 8 anos que eu tô... Bom, morei fora, depois voltei para Franca, já tem 8 anos que eu voltei e tô com o meu consultório, né, há 8 anos aqui e fazendo essa construção. E aí você perguntou da ginecologia obstetrícia, né, por que também de eu ter escolhido. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade de lidar com morte. Então, eu escolhi uma especialidade em que a gente lida praticamente só com a vida. Nascimento todo dia, né? Todo dia. É claro que a gente tem as perdas também, mas de uma forma mais geral, eu lido com vida, né? Então, acho que isso foi algo assim que me despertou muito para essa escolha. Desde o 3º ano de faculdade, eu já sabia que eu queria ginecologia obstetrícia, né? E também ali começando a ter mais contato com a especialidade, né, nos estudos, foi confirmando isso. Então, aí comecei a estudar a área, comecei a acompanhar os partos também, né, a parte da cirurgia ginecológica e fui me encantando, né, com esse universo feminino. E acho que é um privilégio poder ser ginecologista e obstetra, porque a gente acompanha a mulher em todas as fases da vida, né? Então, ali, podemos pegar um pouquinho da infância, da adolescência, a fase adulta, a vida reprodutiva, menopausa, tudo, né? É claro que, às vezes, a gente acaba se especializando mais em alguma área, né, dentro da especialidade, mas eu atendo esse perfil geral como um todo, né? Ô Marina, e assim, eu sei que todo profissional da saúde, principalmente o médico, ele tem uma tomada de tempo gigantesco. Como que é a Marina mãe... que passou pelo processo, e até depois a gente pode falar sobre isso. Como é que era a Marina antes de ser mãe, a Marina depois de ser mãe da profissão, e como você organiza tudo isso, para você organizar a sua agenda e fazer as duas coisas, né? Família, trabalho. É pesado, não é fácil não, mas a gente dá conta. E eu falo assim, ó, eu era uma mulher que eu nunca tive o grande sonho de ser mãe, não era o meu principal sonho, porque tem aquelas que já nascem com esse plano de vida, né? Eu tinha vontade e entendia mais como um processo natural, não como assim uma coisa que tinha que ser uma obrigação. E aí aconteceu, né? Veio a Maria Rita, quando eu engravidei, já mudou, já começou a mudar a minha percepção enquanto profissional, porque a gente, quando você ainda não é mãe ou não passou pela gestação, você lida de uma forma e quando você vive, né, aquilo, passa, sente os sintomas, as mudanças, as alterações, a gente tem um outro olhar. Não que a gente tenha deixado antes de ter dado o atendimento. Não, é que você é outra pessoa, é outra né? pessoa. Eu falo assim, eu também como pai, eu sei o que é
o antes e o depois, né? Exato. E assim, a gente, por mais que a gente imagine que vai mudar, é uma mudança muito maior, né? Muito maior. Então, assim, a gente sente, né? E aí, eu acho que aí entra a rede de apoio, né? Você ter uma rede de apoio ali para te ajudar, porque eu, por exemplo, com 1 mês e meio dela ter nascido, eu já voltei aos poucos a trabalhar, já voltei a ter as minhas gestantes, meus partos, então, e eu tenho um marido que é muito compreensivo em relação a isso, e ele admira muito meu trabalho, então isso ajuda a ele me ajudar também, né? Então, E tem que ser hoje, cada vez mais, essa colaboração do homem na relação, ela é fundamental, né? Do parceiro, da parceira. Então, assim, nos momentos que eu precisei, que preciso me ausentar ainda, ele preenche ali esse espaço, na verdade, que é o espaço dele também, né? Que ele está ali colaborando, né? Com a educação dela também, com a presença dele enquanto pai. Então, assim, mas é uma grande mudança. Eu acho que principalmente no primeiro ano de vida, né, do bebê, da criança, a nossa vida ainda fica meio bagunçada ali. Depois que a gente vai se reencontrando novamente e também assumindo uma nova configuração, né? Com o filho ali e todas as mudanças que vêm. Mas eu tento conciliar, apesar de ter uma vida muito corrida e por vezes estar muito ausente, eu procuro, no momento que eu estou presente com ela, dar aquele tempo mesmo de qualidade. Com mais intensidade. Com ela. Não é intensidade, mais presença mesmo, né? De olhar no olho, de brincar, de atender as necessidades dela, né? E focada nela. É que tem gente que fala assim, eu fico 3 horas com meu filho, mas você fica sem qualidade, sem foco, não adianta nada. Exatamente. Né? Melhor 5 minutos do que 3 horas. É, né? Isso, esse é o meu foco. Então, acho que hoje eu consigo conciliar muito bem isso. E ela também acaba que já entendeu como é que é a minha profissão, né? E é até bonitinho porque ela participa. Então, se eu saio para fazer um parto, ela quer saber como é que foi, ela quer ver foto do bebê, ela quer saber a história também ali, né, que eu vivi com essa família. Então, é especial, né? E eu acho que aí já vai nutrindo uma admiração, né, dela por mim, assim, também, cada vez mais. Então, é bem gostoso. Bom, a Marina, ela é filha também, sim, né? E é mãe. Como que você vê esse momento novo, né, das gestações nesse momento de vida que você está vivendo aí, né? Com todo esse burburinho que tem na sociedade, um pós-pandemia, né? Todas esses percalços que vieram, inclusive de cunho emocional, porque a gente sabe que a maternidade ela muda a mulher completamente, né? Não é só fisicamente, mas mentalmente também a mulher se torna outra. E em fases diferentes, né? Porque a gente tem o pré, o pós, né? E inclusive a conjuntura de como será a mãe lá na frente, né? Como que você tem visto isso? O que você tem enxergado no consultório? Eu acho que a pandemia, né, ela trouxe pra gente uma mudança para sempre, né, na configuração de tudo. Eu vejo que trouxe muita insegurança, né, as pessoas tiveram muitas perdas na pandemia, né, a gente teve que assumir uma vida totalmente diferente do que era, mas ao mesmo tempo a gente teve muitos ganhos também, né, em várias questões. Então, por exemplo, hoje, o digital, né, o digital que veio com força depois da pandemia, trazendo tanta informação. E aí eu falo também que a gente tem que ponderar muito o que também que a gente consome, né? O excesso, porque às vezes o excesso de informação ele atrapalha. Então hoje o que eu observo muito no consultório? A gestante já chega ali para uma primeira consulta com muita informação que por vezes ela viu na internet. E aí a gente tem que tomar cuidado com o sensacionalismo, com o marketing, né? E entender que isso faz parte desse momento nosso. Exatamente. Né? E saber filtrar, né? Sim, com certeza. Então, eu vejo que elas chegam mais informadas, mas ao mesmo tempo mais inseguras. Eu acho que gerou uma insegurança maior. O excesso de informação de forma, às vezes, descontrolada gera esse... E o excesso de divulgação, por exemplo, hoje as pessoas divulgam mais, até as influencers, as pessoas que têm uma influência maior no digital, as perdas gestacionais, né, aborto. Então, aquela gestante do primeiro trimestre, ela já fica muito apreensiva de que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, de que a gestação pode não fluir bem. Então, assim, as pessoas estão chegando com muito medo, né, o casal está chegando ali com muito medo. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho para, né, acalmar e entender que, assim,
Tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que não estão. Então, o que está dentro do nosso controle, a gente vai fazer muito bem, né? Agora, aquilo que foge, né? Então, eu acho que é trazer, assim, as pessoas para um centro mais... E aí a ginecologista acaba virando psicóloga. Com certeza, psicóloga da família, Da né? família. Porque quando chega a gestante, aí tem o parceiro, a parceira, tem a avó, tem tio, tem todo mundo ali envolvido nesse processo, e que é maravilhoso também todo mundo estar envolvido, mas acaba que também às vezes passa muita ansiedade, muita preocupação, né, ali para os dois. A gente falou um pouquinho antes de começar sobre uma coisa que eu tenho visto muito dentro da medicina moderna, que é a medicina integrativa, né? Onde você tem um olhar para o paciente por múltiplas visões, né? Não é só a parte, a mulher está grávida, não. Existe todo o contexto, né? Como que você está vendo essa mudança na medicina? E eu falo com muita propriedade, minha filha está fazendo medicina, eu ajudo ela a olhar para isso e observo também muito, né? Fico mais observador. Nós somos um corpo, então, composto por vários sistemas, né? E esses sistemas, por vezes, né, por muito tempo a gente olhou cada um a sua caixinha, cada um muito isolado, né? Por exemplo, nas especialidades médicas, cada um o seu território. Mas o organismo como um todo está conectado, né? Então, hoje, por exemplo, intestino está associado a uma série de coisas, né? Então, a gente tem olhado mais para a saúde intestinal, para a saúde mental, que tudo está interligado. Então, não adianta eu querer ver de forma isolada, né? A gente precisa ver o todo. E hoje o enfoque maior tem sido também na saúde preventiva, né? Nem tanto no tratamento. Então, hoje a gente tem atuado na forma de prevenção, focando muito no estilo de vida, né? Então, alimentação, atividade física, sono, né? Mecanismos que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável, para ter uma cabeça mais em paz, né? Para conseguir dormir melhor, para a gente desempenhar todas as nossas funções. E eu acho que, assim, é fantástico esse olhar integrativo e é o que realmente é tendência e o que tem que ser, justamente porque a gente não é isolado, né? A gente é o todo que precisa estar funcionando bem, né? Então, não adianta eu ficar dando remédios para tratar as coisas, sendo que o básico eu não estou fazendo, né? O básico que seria, por exemplo, a boa alimentação e a atividade física, né? E a mudança que acontece no corpo da mulher durante a gestação é uma mudança gigantesca, né? E a sensação dela estar carregando um filho deve ser uma coisa espetacular, né? A gestação é o evento mais complexo, né? Se você for pensar, porque imagine um serzinho ali que está infiltrando no organismo da mulher, né? Tem demandas para que ele se divida, para que ele cresça, para que forme todos os sistemas. Então, ela tem que ser capaz de suprir essas demandas, o seu corpo tem que ser capaz de suportar, né? É um útero que cresce muito, que vai tomando espaço de todos os órgãos. Então, é um evento muito complexo que tem na vida da mulher e não tem como isso não mexer, por exemplo, com a parte psicológica, né? Por mais que, assim, ela fale, nossa, meu sonho é ficar grávida. Ela fica grávida, de repente vem um sentimento que parece que ela não está nem feliz. Que já vai começando... É um choque. E às vezes até confunde gravidez com doença. Gente, quem está grávido geralmente é com saúde, né? Exatamente. Saúde, né? É aquela frase, gravidez não é doença, né? São adaptações que a gente faz com cada fase da gestação, mas ela continua vivendo normalmente, né? E tem que viver normalmente. Então, um grande mito, por exemplo, a atividade física na gestação, não posso fazer no primeiro trimestre, tenho que descobrir a gravidez, não vou fazer. Não, a gente vê que desde o início, desde o primeiro mês, a atividade física é benéfica e deve ser feita, a não ser que tenha alguma contraindicação, uma ameaça de aborto, algum sangramento, mas do contrário, é a atividade física do início até o dia de nascer, né? Então, a gente tem que também quebrar alguns mitos aí que às vezes vêm. A gente está vivendo um momento de glamourização da vida, né? Tudo virou glamour, né? E aí entra um contexto de dores que vem junto com isso, né? Porque eu não posso ter o que o outro tem, a minha vida é diferente da do outro, as minhas relações são diferentes. Como que isso chega para você no consultório? Como que você lida com isso? Quais são essas dores?
É o que eu falei também no início, essa questão do digital, né? Embora ele tenha agregado muito pra gente, ele também tem adoecido as pessoas, né? Porque às vezes é o que a gente sabe, a pessoa coloca ali uma vida, né, na internet que parece que é perfeita, mas 90% não é real, né? não é real, né? Alguém já pegou o podre? Parece que tá bonito por fora, mas na hora que você quebra, tá podre, né? Exato. Então aí a gestante, ela começa a consumir ali uns conteúdos em que ela vê todo mundo, né, ali muito bem. Só enxerga por fora. Só enxerga por fora. E às vezes ela não legitima o que ela tá sentindo e acha que ela, assim, tá algo muito de errado com ela, que ela tem que estar bem o tempo todo, que ela tem que estar se sentindo bem o tempo todo. E a gente sabe que a própria oscilação hormonal que a gente tem na gestação, né, é capaz de desregular um pouco ali o humor. Então, a hora ela vai estar bem, às vezes ela vai estar um pouco mais triste, às vezes ela vai estar um pouco mais preocupada, às vezes ela vai estar um pouco mais ansiosa, e isso é natural, né? Não tem... a vida não é linear, né? Não, com certeza não, né? Mas eu vejo que as pessoas estão adoecendo, principalmente por comparação, né? Então, eu falo muito... Acho que a comparação é uma das maiores dores hoje dentro do consultório. Eu acho. A comparação, essa exposição demais de todo mundo e até as notícias ruins, igual eu falei, né, de que vem de aborto. Então, isso gera um estado de alerta contínuo ali, que a pessoa parece que não permite sentir os sentimentos próprios, né? Tá sempre olhando para o outro. E isso eu trago muito na consulta. Eu falo, ó, filtra muito bem o que vai consumir, dá uma distanciada de rede social, porque senão enlouquece, né? Enlouquece e a gente deixa de viver também, né? E então aí às vezes eu falo, ó, vamos esclarecer as dúvidas aqui na consulta, vamos ser aqui um ambiente seguro, né? Não ficar buscando muita coisa fora, que tem informações que realmente não, né, não são boas, não agregam. Marina, e como que você lida com o parceiro? Porque esse também tem uma transformação muito grande, né? Muito. Ele tem uma sensação que às vezes perdeu a esposa, que agora ele não é mais o centro das atenções. E aí acaba que você tem que fazer alguma coisa também. Tenho. E é até legal, assim, a gente, antes de eu já entrar nessa questão, primeiro de tudo também, né? É muito importante, a gente tem que olhar a parte emocional, então... O pré-natal, tem o pré-natal que eu faço lá, mas o pré-natal emocional também tem que ser feito. Então a gente orienta... Controle de expectativa. E também orienta, por exemplo, ter um acompanhamento psicológico, né? Principalmente naquelas que já tem algum histórico de depressão, ansiedade, né? Continuar o seu acompanhamento, ou até mesmo as que não têm. Como vai ser muita mudança, principalmente na primeira gestação, precisa ter um olhar profissional também ali de escuta, isso já é né? medicina integrativa. Exatamente. Então, eu recomendo para as minhas pacientes a psicoterapia, né? Esse pré-natal emocional que a gente fala. E aí entra também o parceiro. E eu tenho ficado cada vez mais feliz, assim, de ver a participação deles nas consultas. Então, hoje a maioria está ali desde a primeira consulta, acompanhando a gestante, né? Eles têm sido mais participativos, querem saber, querem entender tudo, né? Todas as fases, todas as mudanças. Mas eu percebo que o pai também, assim, ele vai se tornar pai mesmo no dia que o bebê nascer. Né? A ficha vai cair lá. A ficha cai lá. O processo dele é um pouquinho mais lento. Mas os pais têm sido cada vez mais presentes. E eu procuro trazer também, mostrar para eles... hoje até eu recebi um pai, né? Atendi uma gestante de 37 semanas e o pai já entrou falando, ela falou que estava muito cansada, ele falou, isso aí é manha. Ele falou brincando, mas assim, eu aproveitei e falei, não, manha não é, vou te bater, né? Olha só, a sobrecarga que ela tá passando, né? É física, é mental, como eu falei, é muito transformador. Então a gente tem, e o que eu falo? É respeitar o limite de cada fase, né? Respeitar o limite, saber que aquela mulher, tanto ela saber quanto o parceiro, ela vai passar por muitas mudanças durante todos os trimestres, durante todas as semanas, e não é porque ela deixou, né, de ser quem ela era, mas realmente assim, é uma configuração nova que vai assumindo pelas demandas ali de cada fase. E eu acho que aí o diálogo dos dois também é muito importante, né?
A gente vê, às vezes, muitos relacionamentos acabarem depois da gravidez, né? Como devia ser, assim, o grande elo de união do casal, passa a ser um momento de discórdia ali, né? Pode acontecer, a gente vê sim, né? E porque também, imagina, principalmente numa primeira gestação, a chegada de um bebê, eu acho que hoje também as pessoas estão romantizando um pouco mais. Que é essa glamorização que eu te falei da vida, né? E não é, gente, não é um arco-íris colorido. Não é, e a gente tem que ser mais real, né? E eu acho que mais a gente também falar mais abertamente sobre isso do que a gente, às vezes, mascarar um pouco, né? Porque é difícil, porque é um ser que vai nascer que depende 24 horas ali dos pais, né? Com as demandas que tem, porque é mamar, é trocar fralda, é sono, é cólica. Então, e o primeiro 1, 2 anos é uma dependência existencial, né? É necessário, né? Então, assim, mas é claro que é só a gente vivendo a experiência que a gente vai tendo mais noção de tudo. Mas é a gente entender que é uma fase também da vida, né? Uma fase que não dura para sempre e aquela coisa que as pessoas falam. Vai sentir falta até dos perrengues. Vai. Né? Eu vou te falar que eu sinto. Então, Nossa, graças a Deus eu vivi muito. Mas eu sinto falta. E é nesses momentos que a gente cresce também enquanto pessoa, enquanto casal, né? E a gente vai evoluindo. E lembrar que lá na frente era um casal, agora é uma família e no final vai sobrar um casal de novo. Exatamente. Né? Então, por isso que é tão importante estarem juntos sempre, né? Essa parceria é fundamental. Você, dentro do consultório, essa vivência do consultório e da família, como mãe, como esposa, como que você consegue fazer esse paralelo e levar isso para a vida real? O olhar de dentro de casa para o consultório. Eu, nas minhas consultas, cada vez mais, em situações que eu vejo ali uma fragilidade maior do casal, eu procuro trazer para eles vivências minhas mesmo. Porque você passou por isso, né? Exatamente, a estrada que você já passou. Exatamente. Então eu trago muito. Eu trago vivência que eu tive na gestação, alguma coisa que tenha acontecido, né? E como que eu saí dessa situação e como que eu vejo que a gente pode levar de forma mais leve e que vai passar. A Maria Rita mesmo, ela ficou internada quando ela tinha 15 dias de vida. Ela teve uma infecção no umbigo. Eu nunca imaginei viver uma situação dessa. Foi a pior semana da nossa vida estar com ela ali dentro do hospital. Então é algo que eu posso contribuir também, né? Hoje tem gestante, tem pós-parto que às vezes precisa voltar para internar, tomar banho de luz por algum motivo. Então isso eu ajudo. A amamentação, que foi um grande desafio para mim, eu posso ajudar hoje também, tendo vivido, né? Então assim, eu acho que com certeza eu trago muito da minha vida pessoal para o consultório, que é a no vivência, sentido... né? De ajudar mesmo, dela saber assim, ó, não tô sozinha, as pessoas também passam por isso. E é aquele grande negócio, né? Mudam-se as pessoas, os problemas continuam exatamente os mesmos, né? No dia a dia do consultório, você vê 10, 15 situações muito parecidas, né? Com certeza. Então, aí eu acho que entra a minha humanização também nesse sentido, sabe? De me colocar também no lugar do outro e ser aí um porto seguro e ser também... uma ponte aí para ajudar, né? E quando a gente fala de medicamentos, uso de produtos fitoterápicos, você aplica isso no consultório também? Essa medicina mais alternativa, né? O próprio floral, a questão do homeopático também, né? Sim, eu acho que com certeza, né, tem muito campo e estimulo e oriento, né? Então, por exemplo, a gente tem no primeiro trimestre, o principal sintoma que elas sofrem são os enjoos, né? E aí hoje, o remédio, se a gente for dar o remédio mesmo, ele não vai cortar o enjoo, ela vai continuar sentindo, ele vai impedir ela de vomitar. Então o que a gente pode fazer? Tem acupuntura que a gente pode indicar, que ameniza bastante. Uso dos óleos essenciais, né, que a gente pode orientar os que são seguros, né, que ajudam a amenizar. Práticas, né, por exemplo, yoga, respiração, tudo, meditação, que acalmam ali, né, trazem ela mais para um centro. Então, sim, são tratamentos alternativos que somam ali para poder dar uma maior qualidade de vida para ela em cada fase da gestação. E você falou uma coisa assim que vem muito em encontro com
alguma coisa que eu tenho visto muito, né? Que é um envolvimento mais da espiritualidade, não é espiritismo e nem religiosidade. É a espiritualidade, né? Porque quando você passa a ser mãe, passa a construir uma família, né? A sua visão de espiritualidade muda muito, né? Muito. E isso é algo que eu também tenho praticado e passado mais para elas, né? A questão da espiritualidade, qualquer que seja ali, né? A fé daquela pessoa, mas ter ali Deus como referência e que Ele realmente nos guia, nos fortalece, e eu acho que faz toda a diferença a gente ter essa espiritualidade. Você falou bastante aqui, acho que é uma coisa latente, né? Essa questão da ansiedade, da própria depressão, né? No pré, no pós-parto também, né? Como que você olha com mais cuidado para esses sinais de risco? Esses riscos que você fala assim, não, essa paciente está apresentando um sinal de risco, né? Às vezes até em escala. É legal assim, ó, geralmente quando a mulher decide engravidar, ela já até faz uma consulta pré-concepcional, antes dela engravidar. Que aí é quando ela traz também doenças pré-existentes, né? Então, por exemplo, numa consulta pré-concepcional, se ela já traz que ela tem depressão, ansiedade, faz um tratamento. É o momento da gente já readequar também, pensando na gestação, o que ela vai poder usar, o que ela não vai poder usar em termos de medicação, né? Porque a gente sabe que quando ela engravidar, aumenta a probabilidade dela descompensar dessa parte da doença mental que ela já tenha de base, né? Então, pelo simples fato de ter toda essa reorganização hormonal, ela tem um risco maior, as que já têm o diagnóstico, de descompensar, né, durante a gestação. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos ajustar a dose de medicação, vamos propor também os tratamentos alternativos, vamos estar ali observando tudo, né? E deixando ela à vontade para nos trazer tudo que ela está sentindo. Então, deixar uma abertura muito grande. Uma abertura muito grande, né? Ou aquelas que ainda não têm um diagnóstico, mas têm um histórico familiar importante de depressão, de ansiedade, a gestação pode ser o momento que ela vai manifestar, né? Então, a gente tem que estar muito de olho. Se ela está tendo muito choro fácil, se ela perdeu o interesse em atividades simples, né? E você vê isso acontecer, às vezes, minha mãe teve depressão no parto e pós-parto, e repete isso na filha. Sim, com certeza, o risco é muito maior, né? Embora, né, por exemplo, depois do parto, ali nas primeiras 2 semanas, grande maioria das gestantes vão passar pelo que a gente chama de blues puerperal, né? Que é um momento transitório ali pela queda hormonal. Quantos dias você falou? 2 semanas. 2 semanas. Até 2 semanas pós-parto. De 3 dias até 2 semanas pós-parto pode acontecer. Esse é um período de risco? É um período de risco maior. E aí entra nessas que já tem um histórico familiar. E tem que ter um acompanhamento mais próximo ainda. Ficar próximo ali, né? Então, mas geralmente é um momento que ela vai ter um choro fácil, ela vai estar ali um pouco mais prostrada, não vai ter tanta disposição para cuidar do bebê. Eu acho que é um período que a ficha caiu, né? Isso. Agora eu sou mãe de fato, né? É bebê chorando, é bebê querendo mamar, é um choro que você não sabe o que é, né? É a privação de sono. Privação de sono. Acho que a privação de sono é um dos principais desafios e é o que colabora para essa queda aí nessa parte emocional. Um impacto muito grande, porque é uma perda de autonomia total, né? É brusca. É brusca. Da noite pro dia. E cada criança é de um jeito, né? Uma demanda. A gente não escolhe, né? Aquilo ali vem daquele jeito e é aquilo ali mesmo, né? É isso aí. Então, por isso que a gente tem que estar atento aos sinais, né? Então, ela poder se abrir, poder falar, não tô bem, eu preciso de ajuda, ter a rede de apoio, né? A rede de apoio é fundamental. Eu vejo que isso aí é muito importante. Faz toda a diferença. E às vezes do lado do marido também, essa rede de apoio, eu falo da família do marido. Né? Porque às vezes a mulher não tem, por algum motivo, né? E contar com essa rede de apoio do marido também. Tem muitos casais que às vezes são até sozinhos, por exemplo, estão morando em outra cidade, não tem ninguém ali para ajudar, então é hora que os dois têm que se fortalecer. Tem que compartilhar, né? Ainda mais. Dividir o peso. Dividir o peso. Para não sobrecarregar. Então, isso é fundamental. E você deve viver também situações de mais críticas ainda. Por exemplo, quando a gravidez vem na adolescência, né? Onde você já não tem uma programação, já chega de uma vez,
os hormônios estão já confusos, porque é uma fase de mudança muito grande. E como que tá isso hoje, né? Eu vejo assim, a gente tem esses casos, né? Mas hoje a gente tem focado muito também na orientação para esse grupo, né? Então, as próprias mães têm buscado mais já uma consulta ginecológica precoce, né? Quebrou-se o mito, né? Isso. Porque parece que assim, antigamente ia levar a filha no ginecologista porque vai liberar ela para fazer alguma coisa. E não é isso. O que eu sempre falo para as minhas pacientes, quanto mais próximas elas estiverem das filhas, né? Dá uma abertura para conversar, para ela entender que vai vir uma manifestação de desejo que não é um crime. Mas então vamos fazer tudo com muita responsabilidade. Então hoje a gente tem atuado mais nessa prevenção, já iniciado o método contraceptivo, né, para as adolescentes, mas tem, né, aquelas que, por medo, por vergonha, não vão buscar e acabam engravidando, né? E aí é um momento também que ela pode abrir um quadro muito grave mental, né? Uma gravidez indesejada. Cobrança da família, Cobrança né? Porque da família. Quer queira, quer não queira, ainda existe essa cobrança muito grande, né? E às vezes ela esconde essa gestação por muito tempo, né? Então a gente perde também a oportunidade de tratar, né? Já num momento mais precoce. Então eu acho que por isso que o diálogo é muito importante. As mães, os pais estarem ali muito próximos, né? Atentos e buscar já uma prevenção, né? Porque a gente sabe que cada hora vai ter o momento certo, né? Então, uma gestação, o impacto de uma gestação na adolescência, mental, física, né? É muito grande. E você deve ver tudo isso no seu consultório, no dia a dia, que esse impacto emocional da mãe, ele deve refletir diretamente no bebê, né? Sim. Os estudos, assim, eles não comprovaram que o bebê sente exatamente o que a mãe sente. Então, é difícil diferenciar os sentimentos ali. Mas, por exemplo, se ela fica constantemente ansiosa, né? Ela vai ter uma liberação muito grande de adrenalina, né? O que vai acelerar a frequência cardíaca dela e vai acelerar a frequência cardíaca do bebê. Então, ele passa a viver num ambiente intrauterino mais estressante, né? O que pode refletir no ganho de peso dele, no neurodesenvolvimento, né? Que vai afetar lá na frente também para ele, na vida adulta. Mudar a pressão arterial da mãe, né? Porque é o físico, o emocional que impacta no físico. Totalmente, né? Desencadear um trabalho de parto prematuro antes da hora, né? Você falou da prematuridade e eu acho que é uma coisa também que, vamos falar assim, é mais um agregado aí de impacto gigantesco, né? Total, porque você imagina uma gestação acabando muito cedo com o bebê na UTI, né? Dias de internação na UTI, a expectativa, a angústia, o medo, né, de como é que vai ser essa evolução, né, de um bebê prematuro, em termos de infecção, em termos de parte respiratória, né, se ele foi entubado. Então, viver ali, as mães de UTI também, né, passam por momentos muito difíceis, né. Então, a gente hoje tem muitas estratégias para prevenir também o trabalho de parto prematuro, mas a gente tem que, então, tá atento aí nos sinais, nos fatores de risco que podem desencadear. Tratar a possível causa para que isso não se desencadeie. Exatamente, né? Então, quanto mais estável emocionalmente essa gestante estiver, melhor para tudo, né? E aí implica, então, como a gente falou, de estar comendo bem, de estar se exercitando, de estar dormindo bem, né? Então, ter um apoio psicológico, ter essa visão mesmo multidisciplinar aí. E o que na sua experiência, você recomenda para essas gestantes, né, para fazer esse equilíbrio entre a alimentação, o mental, né, os relacionais que precisam continuar, né? Eu acho assim, é muito importante. Hoje a gente tem falado muito nessa questão multiprofissional. Então, ela está ali fazendo pré-natal, mas não é só ali que ela tem que estar. Ela tem que estar num nutricionista que vai orientar uma dieta específica, né, na possibilidade dela, com um psicólogo para fazer essa terapia, né, perinatal, né. Tem os psicólogos especializados, né, nessa fase de gestação e pós-parto, né.
E ter ali um profissional físico para orientar uma atividade física, e ela escolher o que faz bem para ela. Não adianta ela fazer uma atividade física que ela não gosta, então escolher o que ela gosta de fazer, né? Ter os momentos de autocuidado, né? Então, não perder os momentos de autocuidado, de ir num salão, de fazer uma massagem, né? De se permitir cuidar dela, né? Para ela estar bem de uma forma geral. E você acha, eu acredito que com essa vivência que você teve, inclusive por conhecer sua mãe, né, todo o histórico dela, que hoje a maternidade é muito mais acolhida do que antigamente? Com certeza. Hoje a gente tem muito mais recursos, escuta para tudo, né? E a gente tem... minha mãe sempre me falou assim, né, que eu só saberia o que era ser mãe quando eu fosse mãe. E aí a gente vê que é isso mesmo, né? O tanto que muda o nosso pensamento de tudo. Né? E assim, eu vejo que a tecnologia trouxe, a modernidade trouxe também para o lado do entendimento da maternidade algumas coisas. Por exemplo, hoje você consegue ver quase que o rosto, viu? Eu vi outro dia um ultrassom. Você vê a criança sorrindo, é uma criança como se o bebê estivesse fora da barriga. Exatamente. A tecnologia, né, 3D, 4D, 8D, e hoje também inteligência artificial, né, fazendo muita coisa, parece muito mais palpável ali, né? E assim, às vezes eu acho que perdeu até um pouco da surpresa, né? Porque hoje, eu lembro das minhas filhas, quando a minha esposa engravidou, há 15, 16 anos atrás, primeiro que um teste de sexualidade, sexagem era muito caro, né? E assim, só fazia depois de 2 meses, 3 meses, né? Hoje, não sei como é que tá essa dinâmica, mas deve ser bem precoce. Isso, né? A sexagem, que é o exame de sangue, ele pode ser feito a partir de 8, 9 semanas. Nossa. Sendo que no ultrassom, às vezes, a gente vai descobrir com 16, quer dizer, 8, 9 semanas é um mês e pouquinho. Exato. E tem quem não queira saber o sexo, é raro, mas ainda tem quem vai descobrir no dia do parto, ainda tem isso? Tem, atualmente eu tô com uma gestante assim, já tive outras também. Não é o mais comum, que hoje todo mundo quer saber o quanto antes, quer fazer para se planejar, até com relação à roupa, enfeite do quarto. E fazer essa glamorização da vida veio para todas as áreas, e essa é muito, né? Muito. Essa é um momento muito especial, né? Hoje o pessoal faz o chá revelação, né? Então faz a festa para revelar o sexo, então... E até um acompanhamento quase que diário, né? Tem gente que paga para tirar foto todo dia. Tem umas coisas faz assim, os ensaios, né? Hoje realmente, né? Tudo. É tudo. É um universo enorme de possibilidades. A gente custava achar em casa aquele coisa com o carimbo do pezinho, né? Hoje tem tudo. E me fala uma coisa, você acha que ainda existe algum tabu dentro de toda essas questões? Por exemplo, o adolescente que engravida ainda precoce, a questão de doenças também, né, que impactam também na saúde do bebê, ou doenças que vão acompanhar a mãe e o filho também. Tem algum tabu ainda e muito latente na sociedade que você acha que... Eu acho que cada vez mais as pessoas têm tido mais consciência de tudo, mas ainda assim a gente vê, né, casos mais deixados ali de lado, né, vamos dizer assim, que aí é um pouco daquilo que a gente falou, dessa não presença dos pais, eu acho. Até hoje, assim, a gente tem que dosar, né, a questão de trabalho. Às vezes tem pais muito ausentes porque estão trabalhando muito e não estão ali focados em ver as mudanças e acolher tudo, né, ali evitando, por exemplo, uma gravidez na adolescência. Mas eu acho que a gente tem tido cada vez mais consciência de tudo e tem atuado de uma forma mais próxima, mas tudo muda muito, né? Até o próprio emocional da mulher, por um período muito grande, foi tratado como um tabu, né, como frescura, né? E às vezes é isso. E às vezes até pela própria mãe. Fala, comigo não foi assim, por que você está fazendo isso? Tem que engolir, né? Tem que engolir, né? E aí, por vezes, ela fica ali adormecida, acha que não pode
legitimar o que ela está sentindo, que é errado, está sentindo alguma coisa ruim, E essa dor vai né? acumulando. E aí é que adoece, né? E aí chega uma hora que explode, e aí... né, Vem no físico, vem na alma. vem no físico, vem na alma, e aí é quando pode desencadear todas as complicações. Hoje, esses hábitos modernos, né? A mulher não está tão presente como estavam antigamente, né? Como é que você vê isso como impacto na nova família, nesse novo contexto? Inclusive em relação à quantidade de filhos, né? Porque antigamente você tinha famílias, a família dos meus pais eram de 5, os irmãos os anteriores eram 10, né? E hoje é 2, né? Hoje a gente vê o impacto do protagonismo da mulher, né? A mulher, ela tá hoje cada vez mais potente, mais inserida no mercado de trabalho, até o impacto que a gente tem na saúde reprodutiva é que as mulheres estão engravidando mais tarde e por isso às vezes podem ter alguma dificuldade, vão ter menos filhos, né? Porque já estão tendo mais tarde. Embora tenha as que estão também voltando um pouco a ter mais filhos, né? Que geralmente são aquelas que estão mais em casa mesmo. Mas de uma forma geral, a gente vê a mudança de cenário da mulher estar liderando aí, está cada vez mais inserida no mercado de trabalho e reduzindo. Tem aquelas que não querem ter filhos. Hoje muitas mulheres optam por não ter filhos. Ou descobrem que querem ter filho tardiamente. Tardiamente. Né? A gente sabe que nós vamos perdendo a nossa reserva de óvulos e vai dificultando, principalmente depois dos 40. Mas hoje eu tenho muitas mulheres engravidando, 41, 42, tive 46 de forma espontânea. É claro que não é o mais comum e não é o ideal, né? Mas a gente vê que... eu acho que até por uma questão de momento de vida, sabe? Eu tive minhas filhas, tive um filho com 19, muito cedo. Olha, muito novo. E depois fui ter com 30 anos. Eu gostaria, se eu pudesse voltar atrás, de ter tido antes. Porque a gente, para viver uma vida um pouco mais não limitada tanto pelos filhos. E a gente vê hoje pais avós. Né? Quase com a idade do meu avô. Eu até olho para minhas filhas e falo, nossa, com a idade das minhas filhas, meu pai já estava liberado dos filhos há mais de 10 anos, né? Mudou muito, né, essa configuração. Deu um 360. Deu. Né? E, então, assim, e a medicina também evoluiu, e a medicina reprodutiva, então até essas mulheres que não sabem se vão engravidar ou quando vão, veio o congelamento de óvulos hoje, né, que é ela guardar os óvulos o quanto antes para, se precisar, vai usar no futuro. Então, mudou muito, sim, essa configuração. Então... mas, de uma forma geral, elas estão tendo em torno de 1, 2 filhos no máximo. Essa é a média hoje. Essa é a média. Mas mais filhos. Um ou mais 2? Acho que... Sabe que tá numa boa toada de 2? É até de 3, às vezes. Mesmo? Que legal. Eu acho 2 ideal. Eu acho o número também. ideal. 3 já começa, né? Porque hoje a vida moderna mudou muito, né? E as exigências sociais são muito grandes, né? Totalmente. E isso pesa pro orçamento da família. Com certeza. Para você conseguir fazer tudo, né? Inclusive na minha época nós somos em 4 irmãos, né? E hoje, por exemplo, como é que meu pai ia viajar com a gente? Por 4 no banco de trás, só pode andar 3, né? Ia ter que comprar um carro de 7 lugares. E até custo, né? Exatamente, né? O custo hoje para ter um filho não é barato. Não né? Então tem que pensar em tudo também, né? E me fala uma coisa, você usa óleos essenciais, né? Nosso patrocinador é a To Use, né? E eu queria saber da sua experiência, como é que você tem enxergado, eu me apaixonei, então assim, eu sou hoje praticamente um viciado em óleos essenciais. Eu até vou trocando para que o nariz, né, para que a gente não fique, acostume, né? não acostume tanto com aquele cheiro e você vá fazendo a transição. E acaba que a gente aprende um pouco mais de cada óleo, né? Eu acho, assim, fantástico, né? Eu tenho também usado cada vez mais e, assim, o tanto de propriedade que a gente pode ter com os óleos, formas de uso, né, de administração inalatória, de passar mesmo e de... Então, eu acho que, por exemplo, para gestante, um óleo que eu recomendo muito é o lavanda, né? O lavanda é o coringa, né? É o coringa. Ele é um coringa. Que
que traz ali inúmeros benefícios, vai deixar ela mais tranquila, vai favorecer o sono, né? Então, os óleos essenciais vêm também para a gente evitar, por vezes, o uso de medicamentos desnecessários, né? Então, algo mais natural, né? E que não tem muito ali um limite de uso, né? De acordo com a necessidade. Mas é claro, tá sempre também, eu tô sempre em contato com os profissionais que trabalham com os óleos e que entendem o que... Você já, quer não, você está trabalhando muito em integrativa, né? Sim. Porque você tem múltiplos profissionais auxiliando Sim. nesse processo de acolhimento, de acordo com a necessidade Exato. do paciente, é claro. Mas, e que provavelmente usam também isso no seu dia a dia, né? Então, eu acho fantástico e recomendo. Bom, eu acho que é isso. Né? Acho que foi um dia espetacular aqui. Obrigada, né? Falar de bom. maternidade é muito bom, né? Deixar vai longe. Ixi, eu vou atravessar a tarde aqui. E assim, deixar o seu contato aqui, né, para uma profissional espetacular na área da ginecologia, que tem se destacado bastante em Franca. Parabéns Obrigada. pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigada, né? fico muito Seu feliz. nome está sendo muito bem cotado aí. Que entre bom, as... coisa boa. Você atende só particular? Atende pelo Unimed também? Não, atualmente no meu consultório eu atendo só particular. Menos que o né? médico ficou já famoso, conhecido. Só no particular, tá? Mas é porque a gente consegue oferecer um tempo de consulta maior, uma escuta maior. A qualidade é outra, né? E também para o profissional também é uma Então eu acho que a gente vai moldando o nosso atendimento, né? E ver o que é melhor, tanto para mim quanto é uma mão de duas vias, paciente. né? Tudo que vai e volta, né? É isso aí. Mas eu estou à disposição, muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Lá no meu Instagram estou sempre esclarecendo as dúvidas também. Né? Eu tenho o Quartou Perguntou, que é um quadro da quarta-feira que eu abro a caixinha de perguntas e respondo lá. E pode deixar perguntas aqui. Pode. Que a Marina vai responder para vocês, sim, tá? Com certeza. Pode Deixa sim. o contato, o e-mail, né? Que a gente responde vocês, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui, viu? Obrigadão. É isso aí, gente. Direito de sorrir, né? Com mais saúde, mais qualidade de vida em todas as áreas.